Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula CPU. Antes de darmos início à aula, gostaríamos de avisar que essa aula é uma regravação em virtude de problemas técnicos que ocorreram durante a aula presencial. Sem mais delongas, a aula de hoje será acerca de dicionários e o que são dicionários. De forma semelhante à lista, dicionários são uma estrutura de dados que nos permitem armazenar diversas informações, sendo caracterizado, portanto, como uma variável composta. No entanto, diferentemente de listas em que nela o acesso de alguma informação se dava através de, do índice, né, que varia de 0 até o tamanho da lista menos 1, em dicionário o acesso se dá através de chaves. E como é que funciona essa estrutura do dicionário? Você deve pensar que o dicionário seria como se fosse o dicionário real. E o dicionário real tem diversos termos, e esses termos eles possuem significados. E aí esse pode ser mais de um significado, né? Já o dicionário em Python, ele vai ter as chaves, certo? E basicamente é onde nós vamos acessar algum valor e todo valor está referente a alguma chave. Então, diferentemente do dicionário real, o dicionário de Python ele só pode ter um significado, vamos dizer assim, em relação ao seu termo, que é a chave. Só pode ter um valor em relação à sua chave, certo? Então, como é que a gente pode declarar um dicionário? Primeiramente, a gente vai criar uma variável, eu vou dizer que essa variável é pessoa. A gente vai utilizar o operador de atribuição. Vamos abrir chaves e fechar chaves. E, além disso, vamos colocar aqui a nossa chave, a chave do dicionário, né? Seria, aqui nesse caso, nome, idade, altura e peso. E cada uma dessas chaves possui seus respectivos valores, em que o valor do nome é lis, o valor da idade é 20, o valor da altura é 1,75 e o valor da chave peso é 60 kg. E como é que nós podemos acessar esse valor em Python? Para a gente acessar o valor de um dicionário, nós vamos colocar variável referente ao dicionário, que é pessoa. Vamos abrir colchetes e dentro do colchete vamos colocar a chave que a gente deseja acessar o valor respectivo a ela, certo? Então, nesse caso aqui, ele vai estar acessando o valor lis através da chave nome. Nesse segundo caso, ele vai estar acessando o valor 20 através da chave idade. E nesse terceiro caso, ele vai estar acessando o valor 1,75 através da chave altura. Tá? Então, tendo dado essa introdução, vamos dar início à parte prática. Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer aqui é o mesmo exemplo do slide. Eu vou aqui criar um dicionário chamado pessoa. E nele eu vou atribuir, eu vou utilizar o operador de atribuição, que é o nosso igual. Vou abrir chaves. Vou dar um Enter aqui para ele formatar direitinho, como vocês podem ver. Mas você também pode fazer de forma horizontal, né? Mas não fica tão legível como se fosse dessa forma aqui. E nele eu vou colocar as nossas chaves, que vai ser o nome. E aí eu coloco os dois pontos aqui, né? Para a gente identificar o seu valor. E o valor da chave nome aqui dessa pessoa vai ser lis. E aí, após eu colocar esse elemento, lembrem-se de colocar uma vírgula. Vocês sempre têm que colocar essa vírgula para dizer ao Python, basicamente, que você está inserindo um novo elemento ao dicionário. Além disso, eu vou botar aqui a chave idade, que tem como valor 20, aí vírgula. A chave peso, que tem como valor 60, botando vírgula novamente. E a chave altura, que vai ter como valor 1,75, certo? E aí, como vocês podem perceber, na última chave você não precisa colocar vírgula, certo? No entanto, ela é opcional, mas é estritamente descartável caso você deseje. Mas apenas na última. Você pode fazer isso aqui. Okay?
E aí eu vou colocar para ele imprimir esse dicionário. Aí lembre-se que para você imprimir alguma coisa, alguma variável, sem que você utilize o print, você pode simplesmente digitar a variável na última linha do seu código. E tem que ser na última linha, porque se for antes da última linha, tem algum código assim, não vai funcionar. E aí quando eu rodei esse código aqui, tá conectando. Mas quando ele executar, vocês podem ver que nós cadastramos todas essas informações e percebam que essas informações não são ordenadas, né, como em listas. Elas estão de certo modo embaralhadas na memória. Certo? Além disso, nós podemos fazer o acesso e para a gente poder fazer o acesso, a gente vai digitar a variável do dicionário, que é pessoa, abre colchetes e dentro do colchetes a gente vai digitar a chave do valor que a gente quer acessar. Nesse caso aqui vai ser o nome. Certo? E aí quando eu executo a célula, ele vai imprimir o nome dessa pessoa. E aí para deixar de certo modo mais formal, vou aqui botar o print. E no print eu vou botar o nome dessa pessoa. Entre chaves eu vou botar variável, né? Vai ser pessoa. E entre colchetes a chave do valor que eu desejo acessar, que é nome. Certo? Mas percebam uma coisa, né? Que quando você vai executar isso aqui, vai dar erro. Por quê? Se você utiliza aspas duplas no seu print, dentro se sua variável for um string, né, a chave. Dentro desses colchetes aqui, você tem que utilizar um aspa diferente, que vai ser aspa simples. Certo? Então, vocês têm que se atentar a esse caso aqui, e ele vai rodar normalmente. E aí, a mesma coisa ocorreria se eu utilizasse aspas simples no meu print. Se eu uso aspas simples no meu print, quando eu executo, ó, eu estou usando o mesmo tipo de aspas, e ele vai dar o mesmo erro. Você tem que usar, você teria, no caso aqui, que usar aspas duplas, né? E aí ele vai executar porque as aspas são diferentes. Então você tem que, caso ocorra esse erro, né, você pode se atentar a esse fato. Vou voltar aqui para o normal, porque esse aqui é o mais comum da gente usar, que é aspas duplas no print e aspas simples no colchetes. E aí ele fala aqui que o nome dessa pessoa é Lisa, tá? E aí eu vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui nessa parte, para mostrar o restante. Vou botar aqui a idade, para ele imprimir a idade. Ele vai imprimir também o peso. E aí é só substituir, pessoal. A altura. E ele vai imprimir a altura. Tá? E aí, como você pode ver, ele imprimiu todas as informações referentes a esse dicionário aqui. Outra coisa que nós podemos fazer com o dicionário é saber qual o tamanho de um dicionário. Então, para isso, a gente vai utilizar a função len, que é a mesma função que a gente usava que a gente pode usar em listas, em strings. E ela vai dizer qual o tamanho do dicionário. Então, dentro dessa função len, eu vou passar a variável do dicionário, que é pessoa. E quando eu executo, ele vai retornar o valor 4, porque ele possui 4 elementos, como vocês podem ver aqui. Certo? Então, o tamanho desse dicionário é 4 elementos. Outro exemplo que nós podemos fazer eu vou criar aqui um dicionário chamado time. E esse dicionário vai ter a chave de nome, que vai ter o nome do time que eu estou criando. Então, vou botar aqui Atlético Mineiro. Sim. Eu vou botar aqui também uma chave chamada liga, que vai ter como valor Brasileirão. E percebam o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar aqui também uma chave chamada jogadores, que vai ter como valor um dicionário. Então você pode utilizar também dicionários dentro de dicionários. E dentro dos jogadores vai ter Hulk.
E como valor para o jogador, né? Para o nome do jogador, eu vou botar a posição dele. Então vou dizer que ele é atacante. Certo? Outro jogador aqui vai ser o Nacho. E a posição dele vai ser meia. Meio campista, né? Mas meio. E por fim, vou botar mais um aqui para a gente mostrar, que vai ser Arana. E a posição dele vai ser lateral. Tá? E como é que a gente faz para acessar esses valores, né? Como eu posso acessar, por exemplo, o valor aqui, né? Da posição do Hulk que está dentro do desse dicionário aqui, que está dentro de outro dicionário. Então, para a gente fazer isso, eu vou colocar primeiramente o nome da variável do dicionário mais externo, que é o time. Entre colchetes, a gente vai colocar a chave referente ao nosso dicionário mais interno, que é jogadores. Jogadores. E aí, após esses colchetes, como se fosse matriz, a gente vai botar a chave do jogador que a gente quer saber a posição. Que aí aqui vai ser Hulk, né? Nesse caso, quer saber a posição dele. Gustavo, jogador está escrito errado. Joga. De fato. Foi mal. E aí, quando eu executo, ele vai dizer aqui a posição que é atacante. Certo? E aí, pra gente mostrar de forma mais bonitinho, aqui o printf. E aí, o jogador Hulk do time. E aí, entre chaves, eu vou botar aqui o nome do time, né? Vai ser, pra gente colocar o nome do time, eu vou botar aqui a variável do time, do dicionário que é time. E entre colchetes eu vou botar aqui a chave nome. Certo? E aí tem que botar aspas diferentes, lembrando. E aí, o jogador Hulk do time X joga na posição. Ok. Tá. Escrevi errado essa parte aqui. Joga na posição. E aí, entre chaves, eu vou botar aqui esse daqui, né? Que é o time. E aí, eu vou acessar a chave de jogadores. E aí, tem que botar as aspas diferentes. E depois desses colchetes aqui, eu vou botar o jogador que eu quero saber a posição, que é Hulk. Certo? E aí, quando eu executo, ele vai mostrar aqui que o jogador do time atual primeiro joga na posição de atacante. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar aqui que o time possui len, certo? Vou dizer quantos jogadores esse time possui. E aí, para fazer isso, eu vou botar o len de time, colocando a variável time aqui, né? E vou acessar a chave de jogadores para saber qual o tamanho desse dicionário aqui mais interno. Que é, entre aspas, vou botar aqui a chave, que é jogadores, né? E aí o time possui 3 jogadores, basicamente. 3 jogadores. Certo? Então, com isso, a gente consegue saber como a gente pode acessar também dicionários mais internos. Bem, pessoal, após vocês terem visto como criar dicionários, como acessar seus valores, certo? Agora, o momento é de saber como listar algumas propriedades, digamos assim, dos dicionários. Se eu utilizar o ponto values, nesse caso, eu vou listar os valores do dicionário em questão, certo? Se eu utilizar o ponto keys, eu estou listando as chaves, ou seja, eu estou pegando todas as chaves daquele meu dicionário, apenas as chaves. No caso do ponto values, apenas os valores.
Se eu utilizar o ponto items, eu vou pegar tanto as chaves quanto os valores, certo? Mas para entender melhor, vamos para o código. Se eu criar um dicionário aqui, por exemplo, escritores, eu vou colocar o nome de alguns escritores, como Monteiro Lobato, e a principal obra dele, no caso, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vou colocar também José de Alencar. Que no caso a principal obra dele é o Guarani. E Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond somente. E a principal obra dele é A Rosa do Povo. Pronto, a gente criou o nosso dicionário aqui de escritores, bem pequenininho, com apenas 3 escritores e suas principais obras. Vamos aplicar a primeira listagem. A primeira listagem é listar os valores, certo? Então, basta a gente utilizar, por exemplo, um print e eu vou utilizar escritores.velhos, certo? Como está lá no slide que a gente mostrou. E quando eu executar aqui, ele vai mostrar todos os valores, que nesse caso são Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Guarani e a Rosa do Povo. Como eu disse, todos os valores do dicionário. Agora, se eu quiser listar as chaves, certo? Vou colocar aqui em cima. Basta você fazer um print e utilizar o nome do dicionário, que nesse caso é escritores.keys. E quando eu executar, ele vai mostrar as chaves do meu dicionário, que nesse caso é Monteiro Lobato, José de Alencar, Carlos Drummond. Agora, e se eu quisesse acessar essa primeira posição aqui? Eu teria que converter isso aqui para a lista, que a gente já aprendeu na outra aula, certo? Converter para a lista, em seguida eu utilizo o índice 0. E aí eu estaria acessando Monteiro Lobato, certo? Outra forma de listagem é listar os itens, certo? Vou colocar aqui assim. Botar o ponto items para vocês não se confundirem com os outros. E eu vou botar print, nome do meu dicionário, escritores.items, certo? E quando eu executo, ele vai mostrar tanto a chave, que nesse caso é Monteiro Lobato, quanto sua principal obra, que é Sítio do Pica-Pau Amarelo, e assim com os demais autores /chaves, certo? Que vai ser José de Alencar, Carlos Drummond, certo? Então é assim que vocês fazem as principais listagens, que são elas o ponto velhos, certo? Eu vou ter o ponto keys e o ponto items. Então é isso, pessoal. Então, pessoal, além da operação de inserção, nós também temos, além da operação de listagem, nós também temos a operação de inserção. E para a gente inserir um novo elemento, basta nós declararmos aqui embaixo, como vocês podem ver, ó, uma chave e um valor. O que é que acontece? Nós temos aqui esse dicionário de notas, né? E ele tem as disciplinas matemática, português e história como chaves. E os valores referentes a essas chaves são notas, né? Números inteiros, 7, 9.5, 8.5. E aí, para inserir um novo dado, você vai declarar uma chave que não existe no dicionário original e o valor referente a essa chave. E aí ele vai inserir esse dado no nosso dicionário. Certo? Então, para mostrar para vocês como funciona, eu vou botar aqui no Colab e vou usar o exemplo que estava lá. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada notas, que vai receber o dicionário, né?
E aí as notas eram as seguintes: matemática como chave, nota 7. Português vai ter a nota 9,5. E história, que vai ter a nota 10. A nota 8. Certo? E aí, aqui embaixo, eu vou fazer o mesmo exemplo que tinha anteriormente. Vou colocar aqui a variável de notas. E entre colchetes eu vou botar uma chave que não existe, que vai ser ciências, né? E aí vai receber a nota 7. E aí, quando eu coloco para imprimir, depois dessa linha de código aqui, o nosso dicionário de notas, vocês podem perceber que ele adicionou no dicionário esse elemento aqui, que tem a chave ciência, né? E o valor 7. E com isso nós conseguimos adicionar no nosso dicionário original mais um elemento novo. Outro exemplo que a gente pode fazer, a gente pode criar um dicionário vazio. Então eu clico em criar um dicionário chamado jogadores, certo? E percebam que ele está vazio. E ao longo do código eu vou preencher esse dicionário. Então vou aqui digitar a variável nome para o usuário dar um input, certo? Vou digitar uma variável chamada posição para o usuário também dar uma entrada. Posição. E vou digitar uma variável goals para o usuário também dar uma entrada referente a quantos gols esse jogador fez. E aí eu quero saber, na verdade eu quero fazer, né, que gols é um inteiro, né, já que é um número. E aí eu quero saber, eu quero na verdade fazer com que todas essas informações que o usuário deu como entrada, que é o nome do jogador, a posição e quantos gols ele fez, sejam adicionados nesse dicionário que está vazio aqui. E aí para fazer isso eu vou colocar aqui jogadores, e vai dentro desses colchetes aqui receber uma chave que vai ser nome, e o valor dessa chave vai ser o nome que o usuário digitou. E aí eu passo aqui o nome do jogador que o usuário digitou aqui, né? Eu passo aqui o nome. Além disso, eu posso aqui botar. Na verdade, isso aqui é jogador, né? Porque eu só estou cadastrando um. Então vou alterar. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o restante. Jogador. Abre colchetes e vou botar aqui a chave. Vai ser posição. E vai receber a variável aqui posição que o usuário deu como entrada. Eu vou fazer a mesma coisa para o gol. Jogador. Chave gols. Vou receber a variável gols que o usuário digitou. Tá? E aí, ao final, eu vou botar para a gente imprimir o nosso dicionário agora. E aí, quando eu colocar aqui jogador Messi, posição ponta, gols 91. Você pode perceber que o nosso dicionário, que antes estava vazio, agora ele contém as informações que nós informamos. Certo? E aí, nesse mesmo exemplo, a gente pode criar uma lista de dicionários. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou aqui criar uma lista chamada jogadores, que está vazia. Certo? E aí, embaixo dela, eu vou colocar um for. Deixa eu dar um enter aqui nessa parte. Eu vou colocar um for para a gente digitar 3 dicionários, porém range de 3. E aí, nesse for, eu vou botar esse código que nós digitamos anteriormente. E vou colocar para a gente, ao final, imprimir a lista. E dentro do for, ao final de cada execução, eu vou digitar para a gente adicionar na lista o nosso dicionário que a gente digitou nessa execução aqui. Então, jogadores.append para a gente adicionar o dicionário de jogador que nós digitamos. E aí, quando eu executo, ele vai pedir um jogador, tá aqui Messi, posição ponta,
Gols 91. Jogador Cristiano. Posição atacante. Gols. Vou botar 61. O jogador Neymar. Posição ponta. Gols. Vou botar 41. E aí percebam que ao final da execução, a gente imprime a lista que também antes estava vazia, mas que agora contém esses dicionários aqui, todas essas informações que a gente digitou. E aí cada índice da lista seriam dicionários. Certo? Bom, pessoal, agora é a hora de você aprender como modificar as chaves de um determinado dicionário. Primeiro, é importante ressaltar o seguinte: eu não posso ter um dicionário com a mesma chave, certo? Então, o que será que aconteceria se eu pegasse, por exemplo, esse dicionário Notas e a chave Ciência e atribuísse um valor a ele? Basicamente, é como se eu tivesse trocando, que na verdade eu estou trocando esse valor dessa chave, ciência, certo? Então, vamos para a prática ver como é que isso acontece. Por exemplo, se eu pegar aqui meu dicionário notas, certo? Eu vou fazer primeiro aqui, certo? Eu vou deixar meu dicionário notas aqui, depois eu vou mostrar uma coisinha a vocês. Certo, então eu vou pegar aqui meu dicionário notas, na chave ciência, e vou atribuir o valor 10, como tinha lá nos slides. Então, em seguida, eu vou colocar para printar o meu dicionário. Notas. Então, o que será que vai acontecer? Calma. Calma, calma. Faltou executar aqui, pessoal. Ok. Pronto, agora foi. Perceba que a chave ciência ela foi atualizada de 9.1 para 10, certo? Ele não adicionou uma nova chave. Diferente se eu fizesse, por exemplo, o seguinte, se eu colocasse geografia, né? E colocasse 7.3, 7.5. Nesse caso, ele iria criar uma nova chave e adicionar no dicionário, como a gente percebe aqui. Agora, quando eu pego uma chave que já existe como ciência, e atribuo 7.5, ele vai modificar o valor daquela chave, que nesse caso de 9.1 foi para 7.5. É algo bem importante também, galera, que dá para ser feito com os dicionários, é verificar se o dicionário contém uma determinada chave. Então, você pode fazer o seguinte, você pode fazer um if, certo? Nesse caso, eu quero ver se esse dicionário contém a chave história, e eu faço uma verificação. Por exemplo, ist, que é a minha chave, em notas, e se tiver, eu faço um print. O dicionário contém esta chave. E eu vou colocar um else, caso ele não contenha, certo? Vou colocar um else que vai mostrar. O dicionário não contém esta chave. E eu vou executar agora. E ele vai dizer que o dicionário contém esta chave, porque ist é uma chave do dicionário notas. Agora, se eu colocar uma chave que não existe, como geografia, geo no caso, e executar, ele vai dizer, o dicionário não contém esta chave. Então, isso aqui é uma forma bem legal, galera, que Gustavo posteriormente vai falar, que vai ser bastante importante, saber verificar se o dicionário contém uma chave, porque com base nisso você vai aprender a fazer uma coisa bem legal que o Gustavo vai ensinar mais na frente. Mas fazendo um outro exemplo agora de modificação, eu criei esse dicionário aqui, capitais, que basicamente ele tem as capitais do nosso Brasil, Paraíba, João Pessoa, Amazonas, Manaus, certo? E eu quero modificar, por exemplo, digamos que aqui em Pernambuco tinha Rio de Janeiro. Como a gente sabe, a capital de Pernambuco não é Rio de Janeiro, né?
Então, eu quero modificar essa chave, eu quero corrigir ela. Então, como é que eu faço? Eu faço capitais, certo? Capitais, coloco o nome da chave, nesse caso é Pernambuco, e eu vou colocar Recife. E em seguida, eu vou printar o meu dicionário. Meu dicionário de capitais. E quando eu printo, perceba que eu atualizei a minha chave de Rio de Janeiro para Recife, certo? Então, a minha chave Pernambuco tem o valor agora Recife, não mais o valor Rio de Janeiro. Então, é assim, pessoal, que a gente verifica se um dicionário contém uma chave e como a gente modifica o valor de uma chave. Então, pessoal, além da operação de modificação que Jan nos mostrou, nós também temos a operação de remoção para a gente remover algum elemento do nosso dicionário. Então, para fazer isso, a gente faz da mesma forma de listas, em que a gente vai utilizar o comando del. E aí, a gente utiliza o comando del, e após esse comando, nós vamos digitar a variável do dicionário, que aqui é verduras, e entre colchetes vamos digitar a chave do elemento que nós desejamos excluir. Que nesse caso seria tomate. Certo? Então, mostrando aqui como funciona na parte prática, né? Vou aqui criar um dicionário chamado cardápio. E ele vai conter a chave hambúrguer. E vai ter o preço 18. Vou criar aqui uma chave chamada batata, que vai ter como preço 15. E vou criar a chave refrigerante, que vai ter como valor 5, né? E além disso, eu vou criar uma chave chamada água. E nesse restaurante tem uma coisa diferente que a água ali custa R$0, que é a água da torneira. E aí o nosso chefe ele faz esse agrado para os seus clientes. No entanto, o restaurante estava passando por dificuldades, né? E ele pediu para a gente eliminar esse elemento do nosso dicionário. Então, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar o comando del. E após o comando del, a gente vai digitar aqui a variável do dicionário que a gente deseja excluir. E entre colchetes, nós colocamos a chave referente ao elemento que a gente quer excluir. Que no caso é tanto essa chave aqui, que é água, quanto o seu valor, que é 0. Eu vou botar aqui, chave água. Tá? E aí, ao final, eu vou pedir para ele imprimir nosso cardápio. E aí, quando eu executo, percebam que ele excluiu do nosso dicionário o elemento água. Quer dizer, o elemento da água, né, e o seu valor. No entanto, o que é que aconteceria, né, já naquela deixa que Jean falou, se a gente colocasse um elemento que não existe no nosso dicionário? Vou supor pizza. Tá? Então, quando eu tento excluir a pizza e executo, percebam que vai dar um erro. Por quê? Porque a pizza não está presente no nosso dicionário. Então, como é que a gente pode contornar essa situação? Eu vou aqui criar um if e vou apagar isso aqui também. Eu vou aqui criar um if e se o elemento que eu quero excluir, que no caso é pizza, estiver dentro do nosso dicionário que é cardápio, eu posso excluir, né, posso excluir esse elemento através dessa chave pizza. No entanto, se não, eu coloco aqui um print e vou digitar aqui comida não registrada.
E aí quando eu executo, eu vou aqui botar também um print, chamar para dizer comida excluída. E aí como vocês podem ver, ó, como a pizza não está no dicionário, isso aqui é falso, ele vai entrar no else. E aí quando ele entra no else, ele vai mostrar que a comida ela não foi cadastrada. E como vocês podem perceber, a água ela ainda está no nosso dicionário, né? Porque a gente não quis excluir ela, a gente quis excluir a pizza que não existiu. Mas se eu colocasse para excluir água, agora, e executar, porque aqui tem que ser água também, certo? E executar, percebam que ele printa, né, que a comida foi excluída depois de executar essa linha de código. E quando eu coloco para imprimir todo o nosso cardápio, ele vai mostrar que a água também foi excluída. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer, eu vou dar um Ctrl C aqui para utilizar, vamos supor a seguinte situação. O chefe ele não quis fazer essa modificação, que a água tinha que ser para zero, e o restaurante falhou por conta disso. E aí ele pediu para a gente, como último ato, excluir todos os elementos do nosso cardápio. E aí para fazer isso, eu vou aqui digitar variável cardápio e utilizar o método clear. E para utilizar o método clear, a gente vai digitar um ponto depois da variável do dicionário, que é cardápio, e colocar o método que é clear, e ao final a gente abre aspas e fecha, abre parênteses e fecha parênteses. E aí quando eu colocar para imprimir novamente cardápio e executar, percebam que o nosso dicionário agora não contém mais nenhum elemento, ele eliminou todos os elementos do dicionário. Certo? Outra forma que a gente pode excluir elementos do dicionário é utilizando o método pop. E aí, para isso, eu vou aqui pegar esse dicionário, que é catálogo. E nesse dicionário, eu vou pedir para o usuário digitar, quer dizer, nesse código aqui, né? Eu vou pedir para o usuário digitar uma música. Digite uma música. E aí percebam que esse dicionário aqui, né, ele é um catálogo de músicas. Então, as chaves são as músicas e o valor dessa chave vai ser o cantor dessa música aqui, ou banda. Certo? E aí eu vou pedir para ele editar uma música. E aí a gente vai fazer a checagem, né, se essa música está dentro do nosso dicionário. E aí, se a música estiver no nosso catálogo, nós vamos utilizar o método pop. E o que é que o método pop faz? Então, vou botar aqui catálogo. E aí, para utilizar o método pop, a gente vai utilizar o ponto no final, digitar pop, abrir parênteses, e dentro do parênteses a gente vai passar a chave que a gente deseja excluir, que nesse caso é a música que o usuário digitou. Certo? Mas qual é a diferença disso daqui para o del que tem aqui em cima, né? Basicamente, o pop ele vai retornar o valor da chave que foi excluída. Então, se eu, por exemplo, excluir aqui o Poker Face, ele vai retornar o valor Lady Gaga. Certo? Então, eu vou aqui botar uma variável chamada cantor para receber esse valor aqui, que vai ser o Lady Gaga. E eu vou botar aqui um print. Música. Eu vou botar entre aqui a chave, né? A variável que é música. Certo? Música da cantora. E aí entre os chaves eu vou botar aqui a cantora que a gente armazenou, né? Cantora foi excluída. E aí a gente botou cantor. Variável. E aí, essa variável aqui, como vocês devem se lembrar, né? É justamente o valor do elemento da chave que a gente passou para exclusão. Vai ser esse poker face. Certo? E aí, ao final, que eu vou botar um else também, para se a música não tiver no dicionário. Então, print música não está no dicionário.
E aí vou executar. Tá? Ele vai pedir pra gente editar uma música. Eu vou botar aqui o Poker Face. E aí, após a execução, ele vai mostrar aqui, né? A música Poker Face, que é a variável que a gente passa aqui, né? Música. Da cantora Lady Gaga. Então, justamente ele pegou o valor da chave que foi excluída. Foi excluída. E aí, se a gente digitasse uma que não existisse, né? Seria, por exemplo, vou botar aqui uma das. E aí ele bota que a música não está no dicionário. Tá? Bem, pessoal, após a gente ter visto tudo isso do dicionário agora, algo bem importante que a gente pode fazer com os dicionários é percorrer os dicionários utilizando estrutura de repetição, como, por exemplo, o for. E o for, ele vai te permitir tanto interar pelas chaves, quanto pelos valores, quanto pelas chaves e valores. Além disso, também vai facilitar, caso você não queira apagar todos os elementos do teu dicionário com o clear, como o Gustavo falou. Por exemplo, digamos que tu tem um dicionário com 100 elementos e tu quer apagar apenas 50. Seria muito enfadonho tu digitar del para cada elemento do dicionário, enfim. Então, tu poderia utilizar um for e percorrendo e apagando aquelas chaves uma por uma. Então, como é que a gente poderia fazer, percorrer primeiro os elementos desse dicionário? É bastante simples, galera. Eu vou pegar aqui o meu dicionário de capitais, que a gente criou quando estava vendo modificação, para ficar mais compreensível. E eu vou fazer o seguinte, pessoal. Lembrando daquelas listagens que a gente viu antes, por exemplo, o ponto velhos, que listava os valores, nesse caso João Pessoa, Manaus, Rio de Janeiro, Porto Alegre, eu posso iterar por cima desses valores, ou seja, eu posso percorrer valor por valor. Como a gente faria isso? Eu utilizaria o for, que a gente já conhece, criaria uma variável que eu chamar de valor, in, só que agora eu vou colocar o nome do meu dicionário, capitais, e aquela função de listagem que a gente aprendeu, aquele método de listagem que a gente aprendeu, que é o ponto velhos. Então, basicamente, o que esse método vai fazer? Ele vai pegar João Pessoa e vai atribuir a valor. E agora eu vou colocar para imprimir esse valor, né? O valor é... Vou colocar para imprimir valor. Em seguida, ele vai para o valor Manaus, atribui a variável valor e imprime. O valor é Manaus. Em seguida, ele vai para o valor Rio de Janeiro, atribui para a variável valor e imprime. O valor é Rio de Janeiro. E assim ele vai fazer para cada valor no meu dicionário, ó, como eu disse. Agora, e se eu quiser percorrer e iterar por cima das minhas chaves? Basta eu trocar o tipo de listagem. Em vez de utilizar velhos, eu utilizo keys, certo? E aqui eu vou colocar chave, porque como a gente explicou lá nas aulas iniciais, a gente utiliza uma variável que o nome ela é compreensível para a sua funcionalidade. Agora, quando eu executar aqui, a chave é e executar, ele vai mostrar as minhas chaves: Paraíba, Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, certo? Só que eu posso mudar novamente a minha listagem e utilizar o items. Nesse caso, eu vou precisar de duas variáveis, porque o items ele vai recuperar tanto a chave quanto o valor. Então, eu vou precisar de uma variável para a chave, vírgula, uma variável para o valor. Então, o meu for ele vai ser for, primeira variável para a chave, segunda variável para o valor. E eu utilizo a listagem do tipo items. E aqui eu vou atualizar o meu print, eu vou colocar assim: a chave é tal e o valor, deixa eu colocar assim, a chave é e o valor dessa chave é igual a valor. Então, o que ele vai fazer aqui, galera? Ele vai recuperar
Paraíba vai atribuir a chave, vai recuperar o valor dessa chave e vai atribuir a variável valor. E vai imprimir, no caso vai ser a chave é Paraíba e o valor dessa chave é igual a João Pessoa. Aí ele vai para a próxima interação, ou seja, ele vai voltar para o for, porque ele ainda não terminou de percorrer todo o dicionário. Agora a chave vai ser quem? Amazonas e o valor vai ser Manaus. Então ele vai printar a chave é Amazonas e o valor dessa chave é igual a valor. Então vai ser a chave é Amazonas e o valor dessa chave é Manaus. Aí ele vai para a próxima interação. Chave vai ser Pernambuco, valor vai ser Rio de Janeiro, que é o valor da chave Pernambuco. E aí ele vai executar. A chave é Pernambuco e o valor dessa chave é igual a Rio de Janeiro, que no caso não é. Deixa eu até mudar aqui para Recife, que é o correto. E agora eu vou executar, pessoal. Olha aí, como eu disse, ó, a chave é Paraíba e o valor dessa chave é igual a João Pessoa. E ele vai fazer isso para cada uma chave pares, chave valor do meu dicionário, certo? Outra forma que a gente poderia utilizar o for seria o seguinte. Posso iterar por cima das minhas chaves, certo? E fazer o seguinte, galera. Não, eu vou deixar para explicar isso aqui mais na frente, porque vai ficar mais interessante. Outro exemplo que a gente pode fazer iterando sobre as chaves é o seguinte, pessoal. É sobre... Deixa eu alterar esse dicionário. Vou criar um dicionário chamado estoque. E esse meu dicionário estoque, ele vai ter o seguinte. Ele vai ter TV. E eu vou ter aqui. O valor dessa minha chave TV vai ser outro dicionário, como o Gustavo mostrou mais acima. É possível também a gente ter valor de outro tipo. Então, eu vou ter valor, eu vou ter 1.500. A minha outra chave vai ser QTD, vou botar aqui quantidade, melhor. E o valor dessa chave quantidade vai ser 10. E eu vou fazer aqui 3. Vou colocar aqui computador agora, como outra chave. O valor vai ser 15.000. Quantidade eu vou ter 2 no estoque. Agora um PS5, o valor de 4.500. E eu só vou ter 5 unidades no meu estoque. Então a gente também poderia utilizar o for, como a gente viu. Nesse caso eu vou colocar aqui, eu vou iterar sobre as chaves primeiro em estoque.keys. Colocar o print. E aqui eu vou colocar a minha chave. Opa. Chave em estoque.keys, print, chave. Sim, faltou os 2 pontos aqui. E ele vai printar as chaves do meu dicionário. Agora, se eu iterar sobre o valor, vou colocar aqui, valor, velhos, que é a listagem que a gente aprendeu, ele vai printar os valores, que no caso os valores são outros dicionários, pessoal. E eu posso utilizar o items. Nesse caso do items, tem algo bem interessante que dá para fazer, que é o seguinte, eu posso utilizar a chave, certo? E o valor, nesse caso, o valor seria um dicionário, como a gente viu anteriormente, só que lembrando, o items, ele recupera tanto a chave quanto o valor, certo? Quanto o valor. A chave ela atribui para essa primeira variável o valor para a segunda. Só que a segunda a gente sabe que é um dicionário. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou utilizar um for aninhado. Então a gente vai fazer print, colocar aqui chave, certo? Que nesse caso vai ser TV, computador e PS5. E eu vou colocar um outro for aqui que vai ser, eu vou chamar de val, certo? Para não confundir com essa variável. E aqui QTD. In, certo?
valor, que seria essa variável aqui, que no caso é esse valor e o valor de baixo, certo? São os valores das chaves TV, computador e PS5. Por quê? Porque são dicionários. Então, eu posso iterar em cima desse dicionário, que é um valor. Então, eu vou colocar items, certo? Só que aí, o que vai acontecer aqui? Ele vai recuperar valor 1.500. Iterou, ele vai recuperar quantidade e 10. Então, eu posso colocar aqui um print, onde eu vou colocar a minha chave, que vai ser val, igual a minha quantidade. No caso, eu não vou colocar quantidade, vou deixar o seguinte, vou deixar key, e aqui eu vou deixar value, certo? Porque senão vocês vão se confundir ali. E agora, quando eu iterar, galera, a gente vai ter o seguinte, deixa eu colocar um print aqui para ficar mais apresentável. Se vocês perceberem, ó, eu vou ter o meu item do estoque, a TV, valor 1.500, quantidade 10. O meu segundo item, computador, valor 1.500, quantidade 2. PS5, valor 4.000 e quantidade 5, certo? Perceba que a gente pode utilizar o for e as listagens que a gente aprendeu de diversas maneiras. Posteriormente, eu mostro a vocês como utilizar o for com o del, que vai ser bem útil, certo? Quando vocês, por exemplo, quiserem apagar apenas metade do dicionário ou os 4 primeiros itens do dicionário, sem ficar repetindo del, nome do dicionário, chave, enfim. Depois a gente vê melhorzinho. Então, pessoal, outra coisa que nós podemos fazer com dicionários é realizar uma cópia dele. Então, eu tenho um dicionário original, que aqui vai ser verduras, né, no exemplo, e eu estou atribuindo esse dicionário aqui para, para um novo dicionário, que vai se chamar Banca Feira. E aí eu estou modificando o elemento que tem como chave alface, para ele receber como valor 2.6. A gente pode fazer isso? Vamos ver nesse exato momento, né? O que a gente pode realizar. Então, nós temos aqui essa célula, certo? E vou pegar aqui um cenário que tinha pré-ponto, que é a feira de abril. Então, perceba que esse dicionário aqui ele tem como chave alguns produtos, né, de feira, como tomate, alface, carne, arroz. E o valor desses produtos são o quanto eles custam. Então, o preço deles, basicamente, são os valores. E aí o tomate vale 5, o alface vale 2, a carne vale 20 e o arroz vale 6. Só que como passou o mês, eu quero agora criar um dicionário chamado Feira de Maio. E aí, para a gente ter que digitar tudo novamente, eu quero fazer uma cópia do dicionário de Feira de Abril. Então, para a gente fazer isso, eu vou aqui passar, né, atribuir para o dicionário da Feira de Maio a Feira de Abril. E aí, dentro... Peraí, primeiro eu vou dar o print aqui nos dois dicionários, para a gente mostrar que, de certo modo, ocorreu essa cópia, né, mas tem uma questão que vocês vão ver. Então, vou imprimir ambos os dicionários aqui, da Feira de Maio, tanto como Feira de Abril. E aí, quando eu executo a impressão de ambas, percebam que aparentemente está tudo certo, né? Porque ambos possuem, de certo modo, os mesmos valores. Mas eu vou fazer o seguinte agora. Como o mês passou, o preço da carne aumentou, né? Então, eu vou botar aqui que a feira de maio vai mudar o valor da chave carne, certo? Para R$ 40. Não, eu vou fazer outra coisa, eu vou botar... Eu vou incrementar no valor da chave carne R$ 20, certo? Então, essa é outra coisa que nós podemos fazer aqui. E aí, quando eu executo, notem que... Ah, mas aqui tô mostrando feira de abril, né? Tá aqui, feira de maio. Mas vai ficar a mesma coisa. Percebam que tanto o dicionário de feira de abril, como o dicionário da feira de maio, foram alterados. Por quê? Porque quando a gente faz dessa forma aqui, a gente não está passando o dicionário de fato, a gente está passando uma referência para esse dicionário. E aí na memória do computador, do programa, né? Na memória do computador, no caso,
é como se essas duas variáveis apontassem para a mesma coisa. Certo? E aí essa questão é, de certo modo, mais trabalhada quando vocês forem ver programação orientada a objetos, mas se acaso vocês queiram pesquisar mais sobre, né? Mas não é estritamente necessário, só vocês saberem que se você fazer um tratamento aqui, vai ocorrer que os dicionários aqui vão apontar para a mesma coisa. Então, para a gente contornar isso, a gente tem que usar o método copy. E aí, para usar o método copy, a gente coloca o ponto. E ao final, a gente vai botar copy e abre parênteses. Mas a gente não precisa passar nada nesses parênteses. Tá? E aí, quando a gente executa, percebam que o dicionário de abril ainda vale 20, né, o valor da carne, mas o dicionário de maio, ele já foi incrementado por 20, né? Agora ele vale 40, certo? Então, basicamente, é esta a questão sobre cópia de dicionário. Mas a gente também pode aqui, eu vou botar só para ficar mais bonitinho, né? Eu vou botar para a gente fazer a iteração for key and value em qual o nome? É feira de maio, ponto item. E aí fazendo isso eu vou botar aqui para ele printar todos os valores do dicionário da feira de maio. Vai ser a chave, que vai custar R cifrão. Passo aqui quanto custa, né? Que vai ser value. E eu vou botar aqui o value, ele tem duas caixas decimais, então eu coloco 2 pontos, ponto 2 zero. Tá? E aí quando eu executo, percebam que ele imprimiu bonitinho aqui todos os elementos do dicionário de maio. Muito é isto em relação à cópia do dicionário. Bem, pessoal, algo bem interessante que dá para ser feito é as aplicações de dicionário. Como vocês puderam ver, os dicionários eles oferecem um grande poder para vocês, certo? Manipular dados. O mapeamento de dados é incrível, certo? Você consegue fazer tudo com uma grande facilidade, operações de inserção, remoção, como o Gustavo mostrou. E um mapeamento de dados, como aquele exemplo do estoque, que eu coloquei lá a chave TV e o valor 1.500, quantidade 10. Perceba que é poderosíssimo, certo? Um dicionário. E tu pode aplicar um dicionário como se fosse uma tabela. Por exemplo, aquele do estoque, onde tu vai ter a chave, tu pode imaginar como se fosse uma coluna, o valor como outra coluna. Se o valor for um dicionário, tu poderia ter, no caso, mais de uma coluna, fazendo uma alusão a isso. E posteriormente, o Gustavo vai mostrar um exemplo prático de aplicação de dicionário, que vocês vão ver isso com maior ênfase. Além disso, eu vou mostrar agora um exemplo bem interessante, que vocês vão poder manipular dicionários como se fossem realmente tabelas. Então, vamos lá. Eu criei aqui o meu dicionário de streams, certo? Onde eu vou ter a minha stream, Netflix, Prime Video, HBO, enfim. O valor daquela minha chave vai ser outro dicionário. Esse dicionário ele vai ter quantidade de clientes e a receita daquela empresa, certo? Nesse caso aqui eu estou utilizando quantidade de clientes igual a 120, no caso milhões, certo? Eu não quis botar mais zero para não poluir. A receita 1.500, perceba o mapeamento de dados que eu consigo fazer com os meus dicionários. Mas dependendo da área com que tu atua, tu pode ter dicionários variados, como por exemplo um dicionário de pacientes, onde aqui eu vou colocar, por exemplo, o nome do paciente Bruno e criar um dicionário aqui com idade, certo? Vou colocar 18 anos, gênero, aqui masculino, deixa eu ver, a altura, pode colocar aqui 1,78, 1,78. Posso criar um outro paciente com... Sim, pessoal, aqui, ó, é até bom aqui ter dado erro. Nos dicionários não se pode utilizar igual, certo? Tem que ser chave, 2 pontos e o valor, senão dá erro. Eu posso criar outra aqui, como por exemplo, Rafaela. E aqui vem novamente, idade, 23, gênero,
feminino, altura 1,52. Perceba que vocês conseguem fazer um mapeamento de dados bem interessantes. Mas nos detendo à aplicação da Streams, como eu tinha dito, vocês podem fazer algo bem interessante, que é o seguinte, galera. Digamos que as duas primeiras faliu, decreto falência, e tu quer remover do teu dicionário Streams essas duas primeiras. Então, em vez de você fazer como o Gustavo mostrou, del, nome da Streams, passo a chave aqui, por exemplo, Netflix, só que aí tu ia ter que fazer isso para cada chave, se tu tivesse 50 chaves, ia ser 50 dels, certo? Então, uma forma bem interessante de fazer isso é o seguinte, galera, utiliza um for, que é aquele for que vocês já conhecem, em seguida o nome da variável, eu vou chamar de chave, certo? In, só que nesse caso, galera, a gente tem que utilizar aquelas listagens que a gente aprendeu. Então, eu vou utilizar aqui o nome do dicionário streams, certo? Streams.keys. Nesse caso, ele vai interar sobre as chaves do meu dicionário. E em seguida, pessoal, eu vou fazer o seguinte, del, o nome do meu dicionário streams, e eu vou passar aquela chave. Só que, se eu fizer isso aqui, galera, eu vou apagar todas as chaves do meu dicionário, certo? Então, como é que eu posso fazer? Eu vou criar uma variável aqui, eu vou chamar quantidade para excluir. Vou receber do usuário, certo? Digite o número de streams a serem excluídas. E aí, galera, após cada exclusão, eu vou fazer a quantidade para excluir menos igual a 1, certo? Em seguida, eu vou utilizar um if que, quando a quantidade para excluir for igual a 0, eu dou um break para sair do meu for. Por quê, galera? Porque aqui eu vou estar controlando quantas chaves eu vou estar excluindo, quantos elementos do meu dicionário eu vou estar excluindo, certo? Só que tem um porém, galera. Se eu executar isso aqui, vai dar um problema. Deixa eu colocar logo para printar aqui após o meu dicionário, após a exclusão, que vai ser streams. E por que vai dar um problema, galera? Bora ver. Perceba, eu vou colocar aqui, eu quero excluir as duas primeiras, e ele vai dar um problema. Qual é o problema? Ele vai dizer que o dicionário ele não pode ter o seu tamanho alterado durante a interação, porque a quantidade de chaves vai ficar variando aqui, certo? E o for ele não vai saber para qual ele vai. Por exemplo, digamos que o for está nesse 2 aqui, eu excluí o 2, certo? O Prime Video, só que aí ele iria para o 3, só que aí o índice atualizou e agora o índice é 2, então iria ficar bem bagunçado isso aqui. Então, para excluir, o que eu teria que fazer? Eu teria que transformar essa listagem de keys para lista. Então, eu faria um list, certo? Como a gente aprendeu na aula de lista, eu estou convertendo essa minha listagem de chaves para lista, certo? Então, eu vou ter uma lista, vou colocar um comentário aqui, tem uma lista formada por Netflix, Prime Video e HBO e Disney Plus, que seriam as minhas chaves. Aí eu vou iterar sobre essa lista e eu vou excluir do meu dicionário a chave do meu dicionário de acordo com a lista, certo? Então, por exemplo, se eu quero excluir as duas primeiras, ele vai percorrer aqui a minha lista, vai encontrar Netflix, vai atribuir a chave, e aí no meu dicionário eu deleto essa chave aqui, essa linha do meu dicionário. Aí ele vai diminuir a quantidade para excluir, vai para 1, certo? Considerando que eu passei dois valores para excluir. Só que como 1 é diferente de 0, ele não entra no if, ele vai para o próximo. O próximo é qual? É Prime Video. Então, eu vou atribuir Prime Video à minha variável-chave e eu vou excluir do meu dicionário, e novamente ele, quantidade para excluir vai ser 0, porque antes estava 1. Como o if, quantidade para excluir é igual a 0, ele dá o break, ele sai, certo, galera? Então, bora ver agora, eu quero excluir esses dois primeiros.
Vou executar aqui. Digito o número de streams a serem excluídos. Eu vou digitar 2 e perceba que agora ele apagou os 2 primeiros elementos do meu dicionário de streams e eu fiquei apenas com HBO e Disney Plus, como vocês podem ver aqui, galera. E novamente, pessoal, outras formas que vocês podem utilizar isso aqui, manipular dicionário, seria fazer um for, chave em streams.keys, eu printar a minha chave. E aí ele vai mostrar todos a minha lista de streams. Enfim, pessoal, as aplicações de dicionário são enormes, basta vocês utilizar a criatividade e toda a habilidade que nós estamos passando para vocês aqui no curso. Então, pessoal. Agora a gente vai mostrar um exemplo prático, certo? E nesse exemplo prático a gente tem aqui uma locadora. Então pensem que a locadora, né, tem um serviço de alugagem de filmes, que eles possuem um catálogo, e tem um estoque, né, dos seus filmes disponíveis. E a gente criou aqui algumas operações que a gente pode fazer. Mas antes de mais nada, vamos dar início aqui pelo começo, né? No começo a gente tem aqui que a gente criou um dicionário vazio, que é um dicionário de filmes. E enquanto for verdade, então isso daqui a gente está fazendo uma interação basicamente infinita. Mas uma interação infinita a gente não pode executar de fato porque o seu programa nunca vai terminar. Então a gente tem que criar uma condição para finalizar o programa. Mas tendo essa condição infinita aqui, que vai ter uma condição posteriormente para a gente finalizar, a gente vai imprimir a cada iteração, a cada execução do while, um menu. E esse menu tem algumas operações que você pode fazer referente ao número. Então, se o usuário digita 1, ele vai inserir um filme nesse catálogo aqui de filmes. Se o usuário digita 2, ele vai retirar uma quantidade de um filme que está no nosso catálogo. Se o usuário digita 3, a gente vai receber um filme de algum cliente. E aí, quando a gente recebe um filme de algum cliente, a quantidade desse filme vai aumentar em 1. E se o usuário digita 4, a gente vai exibir todos os filmes que a gente possui no nosso estoque. No entanto, se ele digita 0, a gente vai ter a nossa condição de saída, né? E esse while true aqui vai ser encerrado. Tá? E aí a gente primeiramente vai ler aqui uma operação, né? E tem a mensagem de operação desejada, vai ser um inteiro. E se a operação for 0, certo? Esse contra barra n aqui, pessoal, ele basicamente é um enter, certo? Se a operação for 0, ele vai imprimir que o programa foi finalizado e vai parar a execução do while através do break. Se o usuário digitou 1 na operação, então a gente usou o elif, ele vai perguntar para o usuário para ele digitar algum título. Então digite o título para o cadastro e a quantidade de cópias desse título. Então a quantidade vai ser um inteiro, certo? E tendo essas duas informações, eu vou agora adicionar nesse dicionário de filmes essas informações, esses elementos aqui nele. Então, para isso a gente colocou aqui a variável do dicionário, que é filmes. Entre colchetes a gente vai digitar a chave que a gente deseja. Então, a chave vai ser o título do filme. E o valor dessa chave vai ser a quantidade de cópias que nós possuímos dele. Beleza? E aí, ao final, a gente vai imprimir que o filme referente ao título que a gente estou aqui foi cadastrado com sucesso. E a quantidade que nós possuímos no estoque vai ser essa daqui, que é o valor da chave do título. Além disso, nós temos também a operação de retirada. E se o usuário digita 2,
ele vai perguntar um título para realizar a retirada, né, uma locação de filme, uma logagem. E se o título está no filme, está no nosso dicionário de filmes, né? A gente vai fazer uma checagem primeiramente, que é se essa quantidade é maior que zero. Por quê? Porque se a quantidade for zero, a gente não vai ter ele no estoque. Então a gente tem que fazer a checagem para ver se a gente possui esse filme com uma quantidade possível para ser emprestado. Tem que ser pelo menos um, né? E aí, se essa quantidade for aceitável, a gente vai decrementar do nosso dicionário aqui, dessa chave, né, do título, a gente vai decrementar um, né, do valor. E quando a gente decrementa um, a gente está basicamente alugando esse filme. Então, a gente vai imprimir aqui que o filme do título referente que o usuário ditou aqui foi retirado com sucesso e a quantidade que nós temos disponível agora vai ser o valor dessa chave. Certo? No entanto, se a quantidade que a gente tem aqui não for aceitável, for igual a zero, a gente vai imprimir que o filme foi esgotado e estes são os disponíveis. E aí a gente vai fazer uma iteração aqui, né? E se essa quantidade for maior que zero, a gente vai imprimir quais são os disponíveis. Tá? Só que a gente tem essa condição aqui mais externa, que é se o título está em filme, está no dicionário de filme, mas e se o título não está no dicionário de filme? Então a gente criou um else, certo? Aí o else é referente a esse eixo aqui de cima. E aí, se o título não está no nosso dicionário de filmes, ele vai imprimir que o filme não foi encontrado e que estes são os disponíveis. E aí ele vai fazer a iteração, semelhantemente a essa parte daqui, e vai mostrar quais são disponíveis, tendo em vista que eles devem possuir pelo menos uma quantidade no dicionário, certo? Outra operação que nós temos é a operação 3, certo? Que é basicamente a gente receber de volta um filme que foi alugado. E aí ele vai perguntar para o usuário digitar aqui um título. Se esse título for uma chave dos filmes, o valor da chave referente ao título vai ser incrementada em 1. Então a gente vai adicionar 1 ao valor da chave do título, que é basicamente a quantidade que a gente tem disponível dele. E aí ele vai imprimir, e aí o título foi recebido e a quantidade nova, né, que vai ser incrementada por 1. No entanto, se esse título não estiver nos filmes, ele vai imprimir aqui que, através desse else, que o filme não foi encontrado. E aí, quase por fim, ele vai ter aqui a operação 4, e vai mostrar todos os itens que a gente tem no nosso estoque e também os que estão alugados, né? Se tiver, por exemplo, algum filme com zero de quantidade. E aí, por fim, a gente tem aqui um else, ao final de todos esses elipses, que é se a operação não for nenhuma das que nós temos aqui em cima, e aí ele vai printar que a operação foi inválida. Certo? E aí eu vou executar aqui, beleza? E aí, primeiramente, a gente tem aqui o nosso menu. Ele pergunta a operação que a gente deve fazer. Eu vou digitar 1. Então, quando eu digito 1, ele vai perguntar um filme para a gente cadastrar. Então, eu vou botar aqui Batman. E ele vai perguntar também quantas cópias nós temos de Batman. Eu vou botar que a gente tem 10 cópias. E aí ele vai botar aqui, ó, filme Batman cadastrado com sucesso, quantidade 10. Outra operação que vamos fazer novamente vai ser a de inserir. E agora o filme que eu vou botar vai ser Senhor dos Anéis. E a gente tem 0 cópias de Senhor dos Anéis, está tudo alugado. E aí vai botar o filme Senhor dos Anéis foi cadastrado com sucesso, quantidade 0. Tá? Agora vamos fazer as operações de locação. Então, primeiramente, eu vou digitar o título que a gente tem no nosso catálogo, basicamente, mas que está tudo alugado, então ele está esgotado. Então, eu vou botar aqui Senhor dos Anéis. E a quantidade é 0, né? E aí, como a quantidade dele é 0, ele vai imprimir que o filme foi esgotado e que estes são os disponíveis. A gente só tem Batman disponível, basicamente. Né? Outra coisa que nós podemos fazer aqui no de locagem é se a gente colocar um filme que a gente não tem no catálogo e também nem se fosse esgotado. Basicamente a gente não tem esse filme. A gente bota aqui, por exemplo, o filme Asas. E quando eu coloco aqui Asas, ele vai botar que o filme não foi encontrado
estes são os disponíveis. Batman, basicamente. Então, além disso, eu vou botar aqui a locação. E agora eu vou botar o Batman, que é o único que a gente pode alugar. Batman. E aí, como você pode perceber, ó, o filme Batman foi retirado com sucesso e a quantidade nova dele vai ser nova, porque houve uma decrementação. Certo? Agora, a gente vai receber o filme. Então, finalmente alguém devolveu o Senhor dos Anéis. E quando a gente coloca aqui, Senhor dos Anéis, para receber, ele vai mostrar aqui, ó, filme do Senhor dos Anéis recebido, e a quantidade nova que a gente possui dele é 1. Mas também tem a opção da gente receber um filme que não existe, né? Vamos supor, Arpia, o nome do filme. E aí quando a gente colocar Arpia, ele vai botar o filme não foi encontrado. E aí por fim, a gente, basicamente por fim, né? Mas tem também antes de sair, mas a Operação 4 é de exibir. E aí ele vai exibir todos os filmes que a gente possui. Vai ser Batman e Senhor dos Anéis. E aí ao final eu vou botar aqui pra gente sair do programa. Que aí vai ser digitar na operação. Ah, tem também se for uma operação inválida, né? Vou botar aqui 89. E aí se eu digito 89, ele botar a operação inválida. E se eu digitar 0, ele vai sair desse menu aqui e vai botar programa finalizado. Então basicamente é isso aqui, pessoal. Uma aplicação práticazinha de dicionário. E já tem um menu, certo? Vocês também podem fazer. É bem complexo assim em relação ao conteúdo que vocês viram até agora. Bem, pessoal, agora nós vamos resolver uma questão do background, certo? A questão do número 1050, para mostrar a vocês como resolver uma aplicação também bem interessante do uso de dicionário, certo? Então, vamos lá. Leia um número inteiro que representa um código de DDD para descagem interurbana. Em seguida, informe qual cidade o DDD pertence, considerando a tabela abaixo. Ele vai dar o DDD 61 Brasília, 71 Salvador e assim sucessivamente. Se a entrada for qualquer outro DDD que não esteja na tabela acima, o programa deverá informar DDD não cadastrado. A entrada consiste de um único valor inteiro e a saída imprime o nome da cidade correspondente ao DDD existente na entrada, imprime o DDD não cadastrado caso não exista o DDD correspondente ao número digitado. Então ele vai passar o DDD e ele quer o local, certo, o destino daquele DDD. Então vamos fazer primeiro no background, certo? Primeiro, vamos criar a nossa tabelinha. Como eu disse, vocês podem imaginar dicionários como uma tabela. Então, vou criar aqui tabela. E vai ser uma tabela de DDD, galera. Então, vou colocar 61 vai ser Brasília. Em seguida, 71, Salvador. Posteriormente, 11, São Paulo. Perdão. Tem que ser idêntico o que tá lá, galera. São Paulo. Senão dá erro. 21, Rio de Janeiro. Perdão, tem que ser vírgula. 32, Juiz de Fora. Em seguida, 19, Campinas. Posteriormente, 27, Vitória. E 31, Belo Horizonte. Pronto. Agora, o programa ele vai nos informar um número inteiro, certo? Eu vou chamar inteiro de x igual a int, converter a nossa entrada, que ele diz aqui, ó, a entrada consiste de um único valor inteiro, que é o DDD, galera. Em seguida, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer um if x em tabela, como a gente aprendeu, verificando se
o meu dicionário contém aquela determinada chave, que no caso a chave vai ser informada pelo usuário. Se contiver, eu vou fazer um print de tabela mostrando o destino, o valor daquela chave. Se eu passar, por exemplo, 61, o valor vai ser Brasília. Agora, se não tiver na minha tabela, eu vou fazer um print e eu vou exibir isso aqui, DDD não cadastrado. E perceba, galera, a aplicação que dá para ser feita. A gente poderia fazer, por exemplo, uma lista telefônica, onde a chave seria o nome da pessoa e o valor seria o número de telefone, certo? Também seria possível. Vamos executar para ver se está tudo certo. Vou passar 11. E ele mostrou São Paulo como exigido pela questão. Substitui aqui para Python, certo? Tira esse trecho e coloca o teu código. Vamos verificar se está tudo certo. 61 Brasília, 71 Salvador, 11 São Paulo, 21 Rio de Janeiro, 32 Juiz de Fora, 19 Campinas, 27 Vitória e 31 Belo Horizonte. E agora nós executamos, galera. Ele vai analisar minha submissão. E vai dizer que eu acertei. Então perceba, galera, que a questão ela é bem simplesinha, dá para utilizar dicionários, como a gente mostrou, certo? E é até mais fácil utilizar dicionários para resolver essa questão. Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa aula de regravada, certo? De ontem, onde nós falamos sobre dicionários, operações e tudo mais. Resolvemos a questão e mostramos uma aplicação prática. Eu gostaria de ressaltar que logo mais o roteiro da semana vai estar publicado logo, no caso amanhã, certo? Que é quase antes da última lista ser encerrada. A última lista encerra de 00h20 de segunda-feira. Então, de noite no domingo, eu já libero o próximo roteiro da semana. Eu queria também lembrar vocês de responder o nosso formulário, pois ele é bastante importante, porque através do formulário nós conseguimos modelar o curso. Por exemplo, essa questão que eu resolvi agora e o exemplo prático que Gustavo mostrou foram pedidos de vocês. Então, com base nas respostas de vocês, nós vamos modelando o curso. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos. Obrigado.